abrir a palavra, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. A palavra nos fala assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedra que vive, sois edificado, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crede, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Vamos ter o nosso período de oração, onde os irmãos têm a liberdade de estar erguendo a voz e orar ao Senhor. Senhor, mais nesse momento a tua palavra foi aberta. Tudo que nós carecemos nesse momento é que o Espírito Santo possa nos socorrer, abrindo, revelando o que tu queres para a tua igreja. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa nos dar o alimento que cada um de nós necessitamos. O alimento que cada um de nós viemos aqui, Senhor, para buscar do Senhor. Senhor, que não seja a voz do homem, que não seja a mente do homem, mas seja o teu Espírito, Senhor, lançando palavra de poder para a edificação da tua igreja. Ajuda-nos nessa noite, mais uma vez, e alimenta-nos para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, mais uma vez, ó Deus, podemos levantar a nossa voz, ó Deus, para clamar ao Senhor, ó Deus. O Senhor nos ajuda, nos abençoa, Deus, Senhor, neste momento que estamos adentrando em estudo da palavra, Senhor. Abre nossos corações, abre nosso entendimento, ó Deus. Usa o teu servo, Deus, da forma que queres, ó Deus. Abençoa ele, ó Deus, falar, transmitir a tua palavra, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, com que esquecemos, ó Deus, Senhor, tudo que for de nosso interesse, tudo que for lá de fora. Volta nossas mentes, nosso coração para o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, muito obrigada. Procuramos por teu privilégio estar na tua presença. Amém. Louvamos pela tua palavra, que já foi aberta. Teu Espírito, Pai, que em toda a primazia no coração da tua igreja, edifica a tua igreja nesta noite, Pai. Usa o teu filho como tu queres e fala o nosso coração. Que a tua palavra é de encontro com a nossa necessidade. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor bendito, queremos agradecer-te por esse privilégio tão grande de podermos estar em uma oração, reunidos em tua presença. Agora que a tua palavra foi exposta, foi falada, parecemos do teu socorro, Senhor, para que o Senhor nos dê entendimento do alto, para que possamos receber a tua santa palavra. Amém. Muito obrigado, cada vida que aqui está, que ela
nós saímos daqui, saiamos diminuídos de nós mesmos, mas cheios da vida de Cristo Jesus, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Pai, tua palavra é santa, Senhor, digna de toda aceitação, Pai. Que o Senhor abra as nossas mentes e corações para que, de fato, creiamos nessa vida que está na tua palavra. Amém. A vida do teu filho, Senhor. A tua palavra, Senhor, é santa e agradável, Senhor. Possamos enxergar isso e colocar em prática no nosso dia a dia tudo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para que a tua palavra penetre em nossas mentes e seja guardado no nosso coração, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, ontem na chácara nós estudamos esses mesmos versículos, e o que nos chamou a atenção e deve chamar a nossa atenção nesses dias é o verso 9, aonde o Senhor diz assim, a palavra nos diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Será que nós temos no nosso dia a dia, nós paramos para ver a grandiosidade que é esse versículo em nossas vidas? Será que um dia nós recebemos, nós precisamos receber luz do Espírito Santo sobre esse ponto de nós pararmos e ver que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos uma raça eleita do Senhor, fomos comprados com o sangue do Senhor, e não pertencemos a esse mundo, e não pertencemos a nós. Então, o exortar do Senhor nessa noite é para que nós possamos acordar e ver que nós somos propriedade exclusiva de Deus, não pertencemos mais a nós. Aí a pergunta que deve vir ao nosso coração: como que nós estamos vivendo a nossa vida? Do nosso jeito, das nossas vontades, Então o Senhor está para voltar. Nós estamos estudando Apocalipse e a gente vê a volta do Senhor iminente. Aí nós precisamos olhar para as nossas vidas e nos curvar ao Senhor e dizer: Senhor, visita-nos, revela-nos aquilo que tu tens para cada um de nós, para que ao menos o Senhor possa mostrar para nós que nós não pertencemos a nós não pertencemos a esse mundo, a esse sistema do mundo. Nós somos um povo de propriedades de Deus. E quem vai cuidar é Deus, porque somos dele. Vamos dar um exemplo pequeno aqui. A nossa casa, nós temos terreno na nossa casa. Temos a escritura, e ela pertence àquele que está o nome naquela escritura, Aquela casa é minha, e tudo aquilo que precisar colocar naquela casa, eu que tenho que. O vizinho não vai poder chegar lá e dizer: essa casa sua está precisando de uma pintura, Por quê? Porque ela é do Valdeci. Então o Valdeci tem que, precisou da pintura, o Valdeci tem que ir lá e executar. Agora nós, cristãos, somos propriedade exclusiva do Senhor, E então eu quero chamar a atenção para esse ponto. Por que nós somos propriedade exclusiva de Deus? Um texto que vai, não desmarque aí, 1 Pedro, que nós vamos estar voltando aí. Mas eu quero convidar os irmãos para nós ir em 1 Coríntios,
capítulo 6. Primeiras Coríntios, capítulo 6. Veja o verso 19 e 20. Nos fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então aqui dá claramente para nós entender que nós não pertencemos a nós. Nós somos do Senhor, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Aí nós não precisamos ir lá, nossos irmãos forem em Romanos. Ali nós vamos ver muito claramente a nossa inclusão no corpo de Cristo. Romanos 6, ele vai começar a falar que o nosso velho homem foi, Romanos 6, o nosso velho homem foi crucificado. Para que esse nosso velho homem foi? Para que o corpo do pecado não tenha mais domínio sobre nós. Então é muito claro isso. Então nós fomos comprados pela obra de Cristo. O sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz foi para pagar para nos comprar para Deus. Então isso deve ser muito claro em nós. Agora vejam, nesse mesmo capítulo que nós lemos aqui de 1 Coríntios, vejam o verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então tudo, nós fomos comprados, o Senhor nos tirou do mundo, deu a vida do seu Filho, e nós vimos aqui que o Espírito Santo veio habitar em nós, através da obra de Cristo, quando o nosso velho homem foi crucificado. Agora o que? E aí o Senhor nos deixou livre para nós escolhermos ao Senhor. Por isso que ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu tenho liberdade de escolher aquilo que eu quiser, mas se eu quiser buscar o Senhor, eu vou ser limitado por muitas coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por que eu não me deixarei dominar nenhuma delas? Por nenhuma circunstância que o Senhor não queira, porque Cristo é a minha vida. Voltando a 1 Pedro, o capítulo que nós estávamos, nós começamos a ler o verso 1 do capítulo 2, onde nos fala assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicência. Então isso aqui, esse texto aqui nos fala que nós podemos despojar. O que é despojar? Que nós fomos vencidos. O despojo da guerra, aquela nação que venceu, ela tem o direito de adquirir as riquezas daquela nação que foi derrotada, E nós fomos vencidos pelo Senhor. E agora o Senhor nos diz assim: despojando-nos de toda a maldade, dolo, de hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. Então tudo aquilo que nós tínhamos, o Senhor diz assim: pode jogar fora. Aí nós podemos entender um pouquinho mais, para nós compreender um pouquinho mais isso aqui, o Senhor Jesus dizendo assim, um texto que todos nós já temos na ponta da língua: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Não é que nós vamos tomar a cruz do nosso Senhor,
porque a cruz dele ele já tomou. Agora nós precisamos tomar a nossa cruz, dia a dia, né? Para que o Espírito Santo vivendo em nós, ele vai dizer: você tem que jogar fora essa ira que você tem, né? E quando eu me dispor, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Quando eu der o primeiro passo, aí o Senhor vai entrar com a providência. E nesse lugar que o Senhor tirou a ira do meu coração, Ele vai se colocar no mesmo lugar, né? Suprindo aonde estava a ira, agora tem a bênção do Senhor, a bondade do Senhor, né? Então, por quê? Porque isso não é obra, não é fruto nosso, é fruto do Espírito Santo, atributos do Senhor Jesus, né? O verso 2 nos fala assim: desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então aqui está o segredo, irmãos, de nós poder despojar, despojando de toda a maldade, tudo aquilo que nós temos, nós podemos nos despojar como? Quando nós formos para a palavra do Senhor, somente na palavra do Senhor. Por isso que ele fala assim: desejai ardentemente como criança recém-nascida. Uma criança, se a saúde dela está perfeita, ela só vai chorar quando tiver fome, né? Então ela se alimentou, dormiu, e automaticamente quando ela se alimentar, ela vai desenvolver, né? Vai desenvolver. Então isso é o que? É por causa do alimento. Agora nós precisamos desejar ardentemente, né, a palavra do Senhor. Então, nenhum de nós tem prazer na palavra. Isso é prático, isso é lógico. Porque quando nós vamos para a palavra, dá sono, dá uma dificuldade. Mas a palavra diz: desejai, né? Isso é uma vontade, isso é prioridade na nossa vida. Estava falando um exemplo muito prático, que nós podemos, todos nós, entender claramente. Nós estamos no começo do ano, final do ano eu quero viajar, eu quero ir para a praia. Reúne a família, vamos para a praia final de ano. E o que nós devemos fazer? Programar. E dentro dessa programação, nós vamos botar uma prioridade. Ao final do ano nós vamos viajar. Então eu já tenho que começar a me preparar hoje. Todo final do mês, as economias aqui, estão ligando já para ver se eu localizo o local onde eu vou ficar. Então a gente já se começa a programar. Por quê? Porque eu coloquei prioridade em viajar. E nesse viajar, lá no final do ano, eu já começo agora a pagar. E isso vai ser com dificuldades, porque eu tinha um orçamento normal até o ano. Agora eu adquiri uma conta lá no final do ano, e eu não vou ter mais, sobrando mais. Então eu tenho que economizar durante esse ano todo, para chegar no final do ano eu ter como fazer essa viagem. Então eu tenho que desejar e viajar, e aí eu tenho que dispor e deixar muitas coisas que eu queria fazer, e isso traz a ideia da palavra de Deus, desejar a palavra de Deus, colocar em prioridade a palavra de Deus, né? Para quê? Para que eu possa lê-la, e a partir do momento que eu vou começar a ler ela vai me alimentando, e eu vou me suprindo cada vez mais, e eu vou gostar da palavra. Então esse é o desejar como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento. E quanto mais eu vou para a palavra, quanto mais eu me alimento da palavra, mais o Espírito tem condições
aflições e que eu despoje, que eu tire tudo aquilo que não provém do Senhor. O Senhor vai começar a me mostrar, você tem essa dificuldade, você tem que deixar, né? Então o Senhor vai trabalhando essas verdades em nós à medida que nós vamos tendo esse desejo, né, de ir para Ele. E como eu estava falando, o sofrimento que eu vou ter durante esse ano de economia, para cá, para lá, eu vou ter em minha mente que no final do ano eu vou tirar férias. Então essa mente que eu tenho lá na frente, que no final de ano eu vou estar lá na praia, eu vou estar lá em tal lugar, isso vai me fazer com que eu tenha força para que eu deixe muitas coisas que eu queria para que eu possa estar nessa viagem, né? E agora, o sofrimento nosso de ir para a palavra, esse desejo ardente, deve ser porque um dia nós estaremos eternamente com o Senhor. Isso deve mexer conosco, né, sabe? Isso deve fazer com que nós realmente deixemos muitas coisas que o Espírito já faz tempo que está falando para nós. O Espírito está batendo já em nós, mas nós estamos ainda segurando muitas coisas, né? Por que o Espírito está batendo? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, e é Deus quem vai trabalhar para formar o caráter do seu Filho em nós, porque Ele sabe que quando Jesus voltar, e se o caráter de Cristo não estiver formado em nós, nós não vamos ficar. Por isso que a palavra ela traz essas duras advertência a nós, despojando-nos, né? E aí no verso 3 ele segue falando assim: se é que já tem a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, mesmo como pedra que vives, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Então, irmãos, como isso deve chamar a nossa atenção? Porque nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo a um dia reinar com o nosso Senhor, né? Agora, a palavra nos adverte em várias cartas esse anseio de nós despojar, fazer morrer, despojar, né, da natureza que nós herdamos. Nós temos aqui em Tiago, aqui um livro para trás aí, Tiago, capítulo 1, verso 19. A partir do verso 19, nos fala assim: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma, né? Então vejam mais uma vez a palavra despojando, né? Para quê? E desejar a palavra e acolher a palavra com mansidão, porque essa palavra que vai salvar a nossa alma, né? E a alma é onde reside todos os nossos desejos. E é aí que nós vamos, e é aí que a palavra vai trabalhar em nós, na questão de nós poder despojar. Porque o nosso prazer o prazer do homem natural é buscar o prazer do seu corpo. Mas nós vimos pela palavra que nós fomos comprados com o sangue de Cristo. O Espírito Santo habita em nós
e que nós não somos mais nós mesmos. Então o Espírito vai trabalhar na nossa alma para que o nosso prazer seja no Senhor, né? E aí nós precisamos ter essa direção do Senhor para buscar os interesses do Senhor, para que Ele possa trabalhar em nós, né? Então o Senhor está hoje trabalhando na sua igreja ardentemente para que isso aconteça. Nós temos também em Colossenses, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, o verso 5, nos fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejos malignos e avareza, que é a idolatria. E aí segue uma lista, se essas verdades, como o verso 6 fala, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando nós cremos no Senhor, né, porque o verso 3 fala assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí é a nossa posição, nós morremos com Cristo, né? Agora o Espírito nos dá a graça para que nós possamos fazer morrer a nossa natureza, né? Agora, se nós quisermos eu creio que eu nasci de novo, eu sou do Senhor e levo a minha vida do jeito que eu quero, né? Aí o verso 6 é muito claro: por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? E esse ponto, desobediência, irmãos, é o que mais nós vimos hoje no âmbito cristão. Isso não é de agora, isso já vem, né? Vamos andar um pouquinho mais longe, vamos lá para Êxodo, para nós ver essa verdade também no Velho Testamento, o Senhor nos advertindo. Êxodo capítulo 19, nós vemos algumas verdades que aconteceu lá no Velho Testamento e que tem acontecido hoje com os filhos de Deus. Isso serve de alerta para nós. Êxodo 19, vamos ler a partir do verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos acheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amém? Que nós temos o povo de Israel saindo do Egito,
3 meses de caminhada, chegando ao Monte Sinai, e aqui eles permaneceram um bocado de tempo, né? Aqui o Senhor deu os mandamentos, as tábuas dos mandamentos, ordenando a Moisés toda a construção do tabernáculo, né? Mas nesse primeiro ponto aqui, o Senhor adverte: vocês falam para o povo tudo o que aconteceu, e o povo é testemunha de que como eu os tirei da terra do Egito, e como eu os trouxe, mas eu os trouxe, esse povo, para mim, né? Para mim mesmo. E aí ele fala no verso 5: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos e de toda a terra é minha. Então aqui nós temos algo muito interessante. O povo de Israel, todos eles aqui, comeram a Páscoa lá no Egito. Todos eles estavam dentro das suas casas, comeram o cordeiro, né? O cordeiro foi morto, tipificando ali uma sombra da pessoa de Cristo, né? Passaram o sangue nas vergas da porta e comeram a carne dentro da casa, né? Saíram juntamente levados pelo Senhor, passaram pelo Mar Vermelho, tipificando o batismo, né? O corpo de Cristo, e até aqui eles tinham comido, eles tinham bebido a água da rocha, eles tinham comendo o maná, então eles tinham todo o suprimento que eles precisavam, né? E agora então o Senhor disse assim: ó, esse povo eu escolhi, porque eu poderia escolher qualquer povo, mas toda a terra é minha, eu escolhi Israel para ser o meu povo, né? E aí então, trazendo para a nossa realidade, quem nasceu de novo? Aqueles que o Senhor chamou, né? A Bíblia é muito clara em dizer assim que não foi nós que escolhemos Cristo, né? Em João, João 15 é muito claro em falar isso. Eu os escolhi a vós todos, não foste vós que me escolhesse, pelo contrário, eu os escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Então o Senhor nos escolheu, nos chamou, né, para nós sermos uma propriedade dele, né? Então o que chama a atenção para nós é essa posição do povo. O verso 8: então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos, né? Com uma segurança muito clara. Mas irmãos, depois que o Senhor falou aqui, 40 dias depois, esse povo fez o bezerro de ouro, né? 40 dias depois, 40 e poucos, eu vi 40 dias, porque Moisés, depois dessa passagem aqui, ele subiu ao monte, né? E ficou 40 dias e 40 noites. Aí foi quando o Senhor deu todo, especificando o tabernáculo, deu as tábuas dos 10 mandamentos, né? E aí então, quando Moisés ficando esses 40, a gente pode ver isso claro. Não precisamos ir lá, nossos irmãos podem verificar depois. Êxodo 32, a partir do verso 1. Os irmãos vão ver lá o bezerro de ouro, Moisés descendo do monte, Deus falando que ia destruir aquele povo, né? Então veja como esse povo recebeu, porque a intenção, a promessa de Deus para eles é que passaria o Mar Vermelho e entraria em Canaã. Canaã significa as insondáveis riquezas de Cristo, né? Nós, hoje, nós estamos em Cristo, né? Se nós cremos na obra de Cristo, na obra que Cristo realizou, nós estamos em Cristo, né? Mas será que Cristo está
em nós. Quando Cristo estiver em nós, aí nós vamos poder experimentar as insondáveis riquezas de Cristo. O povo de Israel tinham passado pelo mar, eles tinham comido a Páscoa, eles eram o povo de Deus, escolhido por Deus, né? Mas eles ficaram prostrados no deserto. Eles não passaram o Jordão, que a passagem do Jordão significa as insondáveis riquezas de Cristo. Nós podemos estar em Cristo, mas Cristo não está em nós. Por isso que a palavra diz: despojamos. Se nós não nos despojar da natureza nossa, daquilo que o Senhor está pedindo para nós não vamos poder experimentar, né? Nós temos ali em Mateus, se eu não me engano, capítulo 6, vai falar, o Senhor Jesus falando lá, 6 ou 7, muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, por acaso teu nome nós não fizemos maravilha, nós não expelimos demônio, nós curamos, Senhor, fizemos tudo isso. E o Senhor disse assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Eles estavam em Cristo, mas Cristo não estava neles. Precisa ter esses dois pontos. E para nós termos Cristo dentro de nós, o que deve acontecer? Algo deve sair. E a lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, a natureza, as nossas vontades têm que sair, para que as vontades de Cristo possam permanecer. Então, irmãos, veja como Hebreus nos fala muito claramente sobre essa questão do povo de Israel. Por que o povo não ficou prostrado no deserto? Vamos para Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 6. Hebreus 3, 6. Nos diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então aqui nós já temos uma revelação tão preciosa. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Lembra? Nós em Cristo e Cristo em nós. Nós somos a casa espiritual, que é onde Cristo habita. Agora nós só vamos ter isso se nós guardar firmes até o fim a exultação e a exultação da esperança. Que esperança? De reinarmos a volta do Senhor e nós reinamos com Ele. Aí o texto prossegue no 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. E aí uma advertência para nós: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja
endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardemos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação. Ora, pois, os que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui está o ponto. Uma leitura um pouco extensa, mas deve chamar a nossa atenção que o povo de Israel não atravessaram o Jordão, aquela geração que saiu do Egito, maior de idade, né, que já tinha as suas faculdades de livre escolha, né, eles ficaram prostrados. Então, durou 40 anos até que todos morressem. E aí então, só duas vidas, Josué e Caleb, que passaram o Jordão. De toda aquela geração que saiu do Egito, que estava pronto para a guerra, né? As crianças então tiveram que crescer, passaram 40 anos, então as crianças é que passaram para Canaã, ali no Jordão. Então, irmãos, isso deve chamar a nossa atenção, para que não haja esse coração de incredulidade em nós. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos propriedade do Senhor, comprado com sangue de Deus, né? Isso deve impactar o nosso coração de tal forma que nós desejemos ardentemente a palavra do Senhor. Nós precisamos orar: Senhor, visita-nos, visita com a sua palavra, visita com o seu querer, Senhor, para que nós sejamos impactados, porque a volta do Senhor é iminente. O Senhor está voltando, né? E nós estamos aqui nesse mundo. Se nós não acordarmos, nós vamos perecer. Tem mais um texto que nos assegura que nós somos propriedade do Senhor. Nós vamos ter que voltar lá em Êxodo de novo. Êxodo capítulo 21 agora. Êxodo 21. Vamos ler a partir do verso 1. São esses os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua esposa, sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der filhos e filhas, a mulher e seus filhos, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fogo, então o Senhor o levará ao juiz e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Amém? Aqui está a lei do escravo. Isso aplica-se aos novos
aos novos cristãos da igreja, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, né? Aqui fala que um escravo poderia ficar 6 anos trabalhando, sendo escravo, no 7º ele seria livre, né? Se ele entrasse com a mulher, ele sairia com a mulher, né? E aí, mas se o seu senhor lhe desse mulher, o que aconteceria? Quando ele saísse, se ele quisesse sair, ele deixaria mulher e filhos, né? Mas se ele dissesse, se ele chegasse dizendo, eu amo meu Senhor, né? Então nós precisamos ver a ordem, né, desse ponto aqui. O verso 5: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fora. Então aqui está a ordem. Nós muitas vezes invertemos. Nós amamos nossas mulheres, nossos maridos, nossos filhos, nossos bens, e fica o Senhor lá para o final. A palavra diz muito clara: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Então primeiro é o Senhor, e nós fomos comprados, nós não nos pertencemos mais, né? Fomos comprados, somos uma propriedade do Senhor. Então nós fomos esses que um dia ousamos crer no Senhor, né? Agora nós precisamos dar esse passo de fé. Eu amo meu Senhor, né? E aí quando há esse passo de fé, o Senhor diz assim: então eu quero que você tire do teu coração a ira, né? E aí eu preciso dar esse passo. Lá diz a ira, a prostituição, a maledicência, né? Várias, nós for lá em Gálatas, nós temos uma lista grande de pecados que nos levam à morte. Nós temos também ali frutos do Espírito que nos dão vida. Então nós precisamos confessar ao Senhor, mas nós nunca conseguiremos deixar o pecado sozinhos, a não ser que nós vamos para o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos desejar a palavra ardentemente, porque a palavra lá em Hebreus 4:12, porque a palavra do Senhor porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ela penetra ela divide alma de espírito, né? Então ela vai fazer o trabalho dela, e é a palavra que vai nos ajudar a largar disso, largar daquilo. Por quê? Porque a palavra ela é viva, ela vai lá no fundo do nosso coração, ela vai lá na nossa mente, vai dizer assim: isso aqui tem que deixar, né? Mas isso aqui está tão guardado aqui que isso aqui é só meu. O Senhor diz: não, com esse pecado você não vai poder andar comigo. Então, irmãos, como nós precisamos da ajuda do Senhor, que o Senhor venha nos visitar, sabe, nas nossas orações particulares. O Senhor vem trabalhar em mim, né? Para nós encerrar, vamos voltar lá no nosso texto de 1 Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Então nós vimos esse ponto aqui, as bênçãos que Deus nos deu em Cristo. Agora nós precisamos responder, e nós vimos como é que nós vamos responder. Para nós responder ao Senhor, nós precisamos ter aquela qualificação, despojando.
tudo isso que nós trouxemos do velho homem, né? Para que nós temos que despojar? O final do verso: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós só vamos poder ser usados pelo Senhor se realmente nós estivermos adequados, né? Mas esse é assunto próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir, né? Porque, infelizmente, para a vergonha de cada um de nós aqui, e os cristãos, a maioria dos cristãos, né? Nós somos crentes de banco. Nós falamos que cremos no Senhor, mas a nossa tranquilidade é de vir, ouvir e ir para a nossa casa. O Senhor está nos alertando que nós precisamos proclamar aquilo que o Senhor está falando para nós, né? Os irmãos percebem que lá em Apocalipse, o Senhor disse para aquela igreja mais devassa, assim, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele. Os irmãos já pensaram nesse cear? O Senhor ceando, nós ceando o Senhor, né? Que é nós em Cristo e Cristo em nós. Ele vai cear o quê? Ele vai cear nós, porque ele vai poder nos usar para buscar, para proclamarmos as virtudes dele, né? Então, irmãos, como nós precisamos, né? Mas isso vai ficar para no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. Nós vamos ver quanto o Senhor deseja usar a sua igreja para atingir esse mundo. Quantas vidas o Senhor tem aqui nessa cidade de Ariquemes para ser salvo, mas o Senhor se limitou, né, à igreja. Quantas denominações nós temos aqui nessa cidade, e nós vimos e a gente vê quantas maldades há, né? Quanto precisa fazer ainda, né? Quantas vidas tem que crer no Senhor, mas o quanto ainda que precisa sofrer. E o Senhor quer usar a sua igreja, e Ele vai usar a sua igreja para fazer isso, né? Aqueles que se despojarem das suas vontades, dos seus desejos, né? O Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, mais esse dia nós te louvamos e te agradecemos. Te louvamos pela tua palavra, agradecemos-te, Senhor, pela exortação que o Senhor traz aos nossos corações, e pedimos que o teu Espírito não nos dê descanso, Senhor, mas que nós possamos clamar pela tua graça, pela sua infinita misericórdia, para que Cristo seja mais e mais formado em nós. Senhor, nós precisamos ser usados pelo Senhor, mas se nós não estivermos preparados, se Cristo não estiver sendo formado em nós não vamos ter o que dar para as pessoas. O Senhor não vai poder nos usar. Por isso, trabalha em nós. Leva cada um de nós ao pó para reconhecer a nossa falta de compromisso com o Senhor, e nos dê um coração desejoso para conhecer mais e mais ao Senhor. Ajuda-nos por misericórdia. Te louvamos por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Agradecemos, Senhor, por mais esse momento da tua palavra. E dispensa cada um de nós para nossas casas. Mas rogamos que o Senhor nos incomode
a nos curvar ao Senhor e então ter da parte do Senhor todo o prazer de buscar a Ti dia a dia. Dá-nos um coração ardente pela Tua palavra, Senhor, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.